Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. É um prazer muito grande estarmos juntos mais uma vez para o Encontro com a Palavra. E vamos analisar um tema muito precioso hoje. Estamos, na verdade, estudando sobre o casamento. O casamento à luz da Palavra de Deus. Estamos falando dos 7 laços que fortalecem um casamento. Outro laço é a comunicação, e será esse que analisaremos a seguir. Durante o aconselhamento matrimonial, uma das primeiras coisas que vem à tona é comunicação. A comunicação entre nós acabou. Essa é uma reclamação muito comum e que aparece logo nos primeiros 5 minutos de conversa. A comunicação é um dos laços que nos faz um com a outra pessoa. É a ferramenta que mantém a unidade do casal. De acordo com as Escrituras, temos uma unidade com Deus e com Cristo, mas para que ela continue a existir, é necessário cultivá-la. Deus, por isso, nos fez assim. Nos fez para falarmos com capacidade de comunicar, de expressar. Por isso nós temos os nossos momentos a sós com Deus. Ninguém acorda de um dia para o outro uma pessoa espiritual e cheia do Espírito. Temos que buscar isso diariamente. Restabelecer a comunicação todo dia. A mesma coisa acontece com o casamento. Você precisa trabalhar, manter e cultivar a unidade do casamento. A comunicação é a ferramenta que faz isso. Muitas bactérias multiplicam-se no escuro, mas não conseguem viver sob a luz. Se 2 pessoas não se comunicam, surge entre elas uma barreira de bactérias que só se multiplicará a cada dia. Mesmo que aparentemente as pessoas estejam se falando, um dia ocorre uma explosão e aí elas se separam. Acontece uma discussão por causa dessa barreira que surgiu entre elas e que aumentou com o passar do tempo. Paulo fala um pouco sobre isso em uma das suas cartas. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Se vocês são desonestos e escondem coisas um do outro, vocês não estão se entendendo, estão apenas se arrastando através do tempo. Recusam-se a acender a luz. Comunicação é quando você acende a luz. E quando você faz isso, grande parte das bactérias morre. As que não morrem são confrontadas. Preste atenção nessa definição de comunicação. Comunicação é dar e receber informações e ideias por meio da fala, gestos e outros meios. Simplesmente falar um monte de coisas não é comunicação. Não existe esse negócio de não há mais comunicação entre nós. Você está sempre se comunicando. O que é o meio de comunicação que usamos? Qual é o meio de comunicação que você tem usado? Fala, gestos ou outros meios. Não será sempre pela fala que você se comunicará. Logo que nos casamos, tive uma terrível crise de asma. Eu também era muito nervoso, ficava bravo e jogava coisas. Uma vez dei um murro em um rádio de tão nervoso que estava. Minha esposa achou que eu fui muito claro, eu estava bravo com ela. O que aquela atitude comunicou para ela não foi bom. Depois consegui explicar que eu estava nervoso, mas que não tinha nada a ver com ela. Eu tinha passado a tarde toda no banco atrás de um empréstimo e o gerente me fez admitir que eu era um péssimo administrador do meu próprio dinheiro. Realmente, até então, eu não estava administrando bem minhas finanças e estava com raiva por causa disso.
Eu estava quase esmagando aquele rádio, porque estava bravo comigo mesmo. Fui bem convincente com a minha atitude. Só depois minha mulher entendeu o que se passava ou o que estava acontecendo realmente. Minha esposa também costuma contar essa história, por isso me sinto à vontade para compartilhar com vocês. Diz o pastor Dick, nosso professor, uma vez o meu filho trouxe um amigo para passar uns tempos em nossa casa. Esse menino era terrível e uma péssima influência para o nosso filho. Minha esposa várias vezes pediu que eu resolvesse a questão conversando com o rapaz e explicando que já era tempo de ele ir embora, mas eu sempre estava adiando aquela conversa. Depois de um pouco, eu estava deitado no sofá e um vaso de planta passou por cima da minha cabeça e se espatifou na parede. Naquele dia eu tive certeza do amor de minha esposa por mim, pois ela tinha ótima pontaria e, se quisesse, teria acertado o vaso na minha cabeça. Mas ela não acertou. Ela também foi bem eloquente e se fez entender muito bem. Você está vendo? Você não se comunica só com conversa, não? Pode usar outros meios. Ou quebrar um rádio, ou jogar um vaso. Por isso dissemos que o meio mais profundo de comunicação é o sexo. A comunicação pode ser feita em 2 dimensões. Para que a comunicação se estabeleça, alguém tem que enviar ou dar um sinal. Em uma comunicação de rádio, um emite um sinal e outro recebe. Às vezes a comunicação é estabelecida mais pelo que foi sentido do que com o que foi dito. Vou explicar essas 2 dimensões da comunicação usando a figura de tartarugas. Quando a tartaruga sai do seu casco e você a vira, ela volta para dentro do casco e fica lá por um bom tempo. Quando você decide se comunicar com a outra pessoa, não estou me referindo a passa o sal, ou está chovendo hoje, refiro-me à comunicação de verdade, a compartilhar seus pensamentos, sentimentos, opiniões. Se a pessoa com quem você está tentando se comunicar critica você, você volta para o casco e não sai por um bom tempo. Muitos casais são como tartarugas dentro de seus cascos, vivendo em suas casas e apartamentos. Não há comunicação. Comunicação é a ferramenta que possibilita a unidade do casal. Se você não consegue se comunicar, você não dispõe das ferramentas para chegar à unidade do seu casamento. Você não consegue trabalhar a relação. É por isso que você tem que trabalhar a comunicação e é por isso que estudaremos mais sobre este assunto. O próximo laço de ligação é a compatibilidade. Podemos dizer que a compatibilidade é a evidência da unidade. Os solteiros, aqueles que ainda não se comprometeram, têm que ouvir isto. Às vezes, depois de ter aconselhado o casal por algum tempo, pergunto como eles se conheceram. É incrível! Eles não poderiam ter escolhido pior parceiros para se casarem. Eles simplesmente não combinam. Não há nenhuma compatibilidade entre eles. Quando pensamos em compatibilidade, pensamos em um certo sentimento que nos atrai a outra pessoa. É importante que também haja essa compatibilidade física, é verdade, mas estou falando de algo mais abrangente do que isto. Compatibilidade não é só essa química que há entre 2 pessoas que se amam. Existe a compatibilidade de valores, e aí começam os problemas no casamento. Muitas vezes os jovens casam sem saber se têm alguma compatibilidade espiritual. Depois de se casarem, descobrem que não têm valores compatíveis. Lembro-me de uma moça que ficou grávida e seu marido falou para ela abortar. Ela disse: "Eu não vou fazer isto. Sou católica." Ele disse: "O que isso tem a ver? Nós não temos condições de ter um bebê agora, aborte." Eles acabaram se divorciando. Você tem valores e os seus valores têm que ser compatíveis com os da pessoa com quem você vai se casar. No topo da lista de valores está a definição de papéis. Pense na compatibilidade que existe entre 2 pessoas que creem em Jesus e andam em seus caminhos. Quantos valores em comum eles têm? É claro que o amor é a dinâmica e o laço entre 2 pessoas, mas precisamos definir o amor. Gosto de fazer algumas perguntas para o casal que pretende se casar. O que você quer dizer com a frase "eu amo você"? Será que você quer dizer que tem uma necessidade que essa pessoa preenche? Se é isso, então não vai durar muito. O que você acha dessa definição? Quando eu digo "eu te amo", quero dizer que o seu bem-estar é tão importante quanto o meu. Portanto, o que há entre nós é amor.
Melhorou, mas ainda não está bom. Se você buscar a definição bíblica para amor, você vai deparar com o maior causador de problemas no casamento, o egoísmo. Ao mesmo tempo, vai se deparar com a maior dinâmica do casamento, o altruísmo, e preocupar-se mais com o outro do que consigo mesmo. Você vai se preocupar em servir ao seu parceiro, em servir ao outro. Em Atos capítulo 20, versículo 35, lemos essas palavras de Jesus: há maior felicidade em dar do que em receber. Eu já vi casamentos serem transformados por causa dessa frase. As pessoas se casam porque querem receber. E se os dois quiserem só receber, ninguém vai receber nada. Haverá um vácuo. O casamento será um campo estéril. Se pudéssemos entender que mais vale dar do que receber. Um casamento com uma boa dinâmica é aquele em que um coloca o outro no centro de sua vida. Se as pessoas não conseguirem fazer isso, terão sérios problemas no casamento, especialmente se tiverem filhos. Se você ainda não aprendeu a colocar os outros no centro de sua vida, não tenha filhos. Eu sinceramente acredito que o chamado para o casamento deve obedecer a uma orientação divina, assim como o chamado para ter filhos. Minha mãe teve 11 filhos e um dia perguntei a ela se ela faria tudo outra vez. Ela respondeu que sim, mas que antes decidiria por não viver para si mesma. Você pode achar o estranho que ela não tivesse sua própria vida, mas sabe de uma coisa? Ela era feliz. Teve um longo casamento e nunca leu nenhum livro sobre casamento, só a Bíblia. Era uma esposa e mãe muito feliz. Quando a questão é amor, o foco não deve estar em você. O grande problema nos dias de hoje é o egocentrismo. A solução para esse problema é colocar outras pessoas no centro de sua vida. Se o amor é a dinâmica do casamento, a compreensão é o que faz crescer sua unidade. É necessário que entendamos a diferença entre os sexos. Um homem não adora como uma mulher, não ora como uma mulher e talvez não pense como uma mulher. Talvez por isso a mulher ache que seu marido não é espiritual. Ela não conhece os homens. E os homens, com toda certeza, não compreendem suas mulheres. É importante entender o passado da pessoa, de onde ela veio. Isso interfere muito no que a pessoa é hoje. O último laço de unidade é o sexo, a expressão do prazer. O sexo é uma expressão prazerosa da unidade do casal. Fico espantado em ver que os homens sabem tão pouco a respeito das mulheres, especialmente no aspecto sexual. Quantos homens sabem como estimular uma mulher? É incrível a ignorância masculina. Em média, as mulheres precisam de 1 hora de estímulo sexual antes do ato em si. Quantos homens dão esse tempo para as mulheres? É preciso amor para fazer isso. O homem poderia buscar a sua satisfação imediata, mas tem que pensar nela, pensar na mulher. Um bom parceiro sexual pensa na satisfação do outro. Um dia, uma senhora que tinha menopausa precoce veio no meu escritório. Ela me disse que ou eu adquiriria algum conhecimento médico ou o seu médico se convertia. E como ela achava que seu médico nunca se converteria, tive que estudar sobre menopausa. Depois que estudei o assunto, agradeci a Deus por ser homem. Fiquei impressionado com o pouco que sabia sobre as mulheres e nunca agradeci tanto a Deus por ser homem. Para que tenhamos uma vida sexual boa, nossa relação tem que ter todos esses laços. Imagine sexo sem amor. Existe muito sexo sem amor por aí. E não é assim. Nós vamos estudar mais sobre isso. Fique ligado no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.